Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos à palavra da noite, porque olha, eu quero crer que a alma de todos aqui anseia pela palavra, anseia pelo Senhor, né? Que é o verdadeiro pão da vida, o pão que nos alimenta, dá-nos as forças para mantermos em pé. Então eu vou pedir que você todos abram as Escrituras Sagradas, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, por favor, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para nós começarmos a ministração da palavra, já que o culto de libertação ele é baseado 100% na palavra de Deus, né? Através de Jesus que nós somos libertos. E Jesus é o verbo, ele é a palavra, que um dia se fez carne, habitou entre nós, e muitos, aliás o povo pelo qual ele veio não o conheceu, não o reconheceu como tal. Mas a Bíblia diz que ele nos deu o direito a todos que o reconheceram, que o recebem, de serem chamados filhos de Deus. Olha que bênção, amados, né? Isso é bom para você, é uma boa notícia? Aleluia, né? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos juntos lá no capítulo número 5, em nome do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios capítulo 5. Aleluia, Jesus. Encontraram, irmãos? Amém. Versículo 14. Desperta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diga amém? Oremos mais uma vez, agora sobre a abertura da palavra. Tornemos nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus, humildemente na presença dele. Senhor, mais uma vez nos prostramos em tua presença. E agora, Senhor, para pedir o discernimento da tua palavra, tanto ao pregador quanto aos ouvintes, pois todos nós somos carentes de ti e pecadores, Pai. Que a tua glória seja manifestada na mente de todos e que ninguém seja distraído com absolutamente nada, e o inimigo não tenha nenhuma astúcia, nenhuma sagacidade de distrair e tirar a atenção do teu povo, Senhor. Que venha a tua glória então sobre o teu povo, para que possam todos sair daqui renovados e fortalecidos, cheios da tua graça, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bom, amados, vou ler de novo então. 5 de Efésios, versículo 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós encerramos a ministração da palavra na semana passada. Eu não sei quantos estavam aqui, quantos já viram no YouTube ou também no blog da igreja. Nós encerramos justamente falando sobre a questão do social, né? É muito social nas igrejas e pouquíssimo espiritual. É o que está ocorrendo, infelizmente, nesse século XXI. A preocupação do crescimento está tão grande que se esquece de que o maior crescimento é o de cada Jerusalém, de cada família, né, amados? Então esse é o verdadeiro crescimento da igreja de Jesus, no individual, né? E não prédios, templos, placas denominacionais mais famosas do que o dono dela deveria ser, né? Então, infelizmente, está ocorrendo esse mal nesse século XXI, e é a vaidade que chegou dentro das igrejas. Misericórdia por isso, né? É muito lamentável, isso e muito triste também, porque a igreja está voltando ao sono de que um dia foi tirada. Ela foi despertada desse sono. A igreja primitiva, através dos apóstolos, isso veio de anos e anos. A igreja tinha o domínio sobre o mundo espiritual, mas como deixou o social falar mais forte, o espiritual foi ficando de lado, e hoje o social, infelizmente, predomina nas igrejas, e o espiritual pouco se fala em salvação, pouco se fala sobre o inimigo que anda de redor o tempo todo, enfim, né? É mais interessante pregar aquilo que é agradável à carne, e aí entra na palavra do profeta Isaías, do capítulo 30, né? Não precisa ir lá, mas ele diz claramente que no final dos tempos, o povo de Deus mesmo, o povo de Deus, ele está falando dos filhos rebeldes, né? Se você depois estudar com calma Isaías capítulo 30, ele vai dizer claramente que o povo, que os filhos rebeldes deixaram de ouvir a palavra, perderam o ânimo de ouvir a palavra e passaram a desejar ilusões, e começam então a dizer aos que pregam: para de me falar de Santo Israel, e profetiza ilusões, eu quero falar de coisas aprazíveis. Isso infelizmente já está ocorrendo, talvez não com essa expressão, mas com o sentido literal da vida, né? Muitas pessoas trocam de igreja simplesmente porque a igreja prega a palavra, a outra tem social. Então acontece isso muito.
As pessoas estão muito atrás do social e esquecendo da vida espiritual. Lamentavelmente, isso está ocorrendo. E aí, então, aqueles que estão despertados devem se lembrar que tem uma missão, que é orar por todas as igrejas de Jesus na terra. Amém ou amém? Então é muito triste isso, mas está acontecendo, amados. E o sono é um estado de não lucidez. É mais ou menos como parecido com a embriaguez. Ambos estados deixam a pessoa sem a lucidez, né? Quando a pessoa está dormindo, ela tem sensações, né? Aquilo que ela está vivendo num mundo de fantasia, né? E muitas vezes ela acorda confusa, porque ela não estava lúcida, né? O corpo está ali em plena atividade, respirando, enfim, as funções estão todas ali, mas a mente está sem lucidez. E a embriaguez é muito parecida com isso, né? A pessoa está ali presente, mas não está lúcida. Então acaba caindo exatamente na mesma passagem que eu pedi que você fosse, em Efésios, mas agora no versículo número 18 do capítulo 5, e a parte A só, como diz assim, versículo 18 do Efésios 5, a parte A, quando o próprio Senhor, pelo Espírito Santo, revela ao apóstolo Paulo, para que os Efésios, no caso hoje nós, né, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Amém? Olha aí, então, esse mundo é isso aí, ó. Não nos embriagar com vinho é ficar muito ligado a esse mundo, né? E quanto mais você se aproxima das coisas do mundo, mais distante de Deus você está, porque ambos são opostos, né? Deus é Espírito e o mundo, você sabe, ele jaz no maligno, né? Tudo que é do mundo procede do mundo, não procede de Deus, né? Procedeu um dia, mas Deus entregou na mão do inimigo por um tempo, porque ele conquistou isso quando conquistou o ser humano através do pecado, né? E uma pessoa embriagada, amados, voltando à questão da embriaguez, do sono, que são sentimentos, estados parecidos, quando a pessoa está embriagada, ela incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. Tem até uma musiquinha do mundo, um embriagado incomoda muita gente, dois incomoda muito mais, né? Eu estou brincando, mas é para a gente rir um pouquinho, porque a coisa é muito séria. Se for profunda, se você tiver em espírito, você vai perceber que o Espírito Santo está muito preocupado com essa embriaguez que o mundo está levando o povo de Israel, o povo do novo Israel, que é os cristãos de hoje, né? A igreja do século 21. Então, amados, a pessoa quando está embriagada, ela incomoda todos que estão ao seu redor, ela incomoda mesmo, porque ela tem atitudes insanas, ela incomoda ao ponto de trazerem preocupações também, porque a pessoa que ama, uma pessoa que está embriagada, ela fica o tempo todo preocupada com aquela pessoa, né? Se ela sair daquele jeito, o que vai acontecer, enfim. Então o estado de embriaguez é um estado que, além de incomodar os que estão ao redor, né, também traz muitas preocupações às pessoas que amam aquela pessoa, enfim. Uma pessoa nesse estado não tem nada para oferecer aos que estão ao seu meio. Concordam com isso ou não? Não tem nada para oferecer. É uma pessoa que está sem lucidez. Paulo também nos ensina pelo Espírito Santo que devemos prudentemente observarmos como andamos, não como nécios, nécio, para quem não sabe o que é nécio, é uma pessoas inaptas, pessoas ignorantes, sem um total conhecimento. Então, quando você vê essa palavra na Bíblia, você vai lembrar que é pessoas inaptas, pessoas que não têm conhecimento ou não têm todo o conhecimento e são ignorantes por esse motivo, né? Então, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos, então, sermos o quê? Sábios, não nécios. Veja a sequência dessa passagem, quando ele diz assim, versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu vou convidar você a ir comigo na parte B do versículo, já vemos, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Vá comigo, por favor, em Salmo 111, porque quando o Espírito Santo nos ensina a sermos sábios, né, a buscar a sabedoria, ao invés de sermos nécios, né? Então você tem que entender onde está o princípio da sabedoria. Eu quero crer que quem conhece as Escrituras sabe qual é o princípio da sabedoria. Se alguém souber, pode até dizer qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. E o que significa temer a Deus? Respeitá-lo. Amém ou não amém? Então, o princípio, o homem se torna sábio quando ele começa a temer a Deus, quando ele realmente passa a respeitar a palavra de Deus. Então o salmista aqui, no Salmo 111, que aliás, deixa eu ver aqui certinho, para não falar o que não deve, glórias a Deus, por Salmo 111, versículo 10, é esse mesmo, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhes obedecem,
E o seu louvor permanece para quanto tempo? Para sempre, aleluia, Jesus. Então, nós temos que andar como sábios, né? Não como necios. O nécio é aquele que realmente não tem entendimento, é inapto para fazer algo, e Deus não quer que nós sejamos nécios, e sim sejamos sábios. E o sábio, a sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Agir como nécio, sendo uma pessoa que se diz cristão, no mínimo é incoerência, porque veja bem, atitudes incoerentes afastam pessoas de buscar o Deus que você diz servir. Então é muito importante você parar para pensar o que Deus está tentando trazer para o seu coração essa noite. Agir como nécio, sendo um cristão, é uma coisa muito incoerente à sua fé, porque a sua fé é uma fé de um Deus vivo, que habita em você. Amém ou amém? O Deus que habita em você não faria coisas que você faz e que entristece a Ele mesmo. Então não há um governo desse Deus vivo dentro de você, quando ainda você está agindo neciamente, como se não tivesse conhecimento. Porque se você entregou a tua vida para aquele que habita em você, é Ele que vai viver, não mais você. Assim como disse o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Ele que vive em mim. Amém ou amém? Então é isso que nós temos que começar a compreender. Então alguma coisa não está ainda perfeita, Ele ainda está batendo a porta de alguma área da tua vida, e essa área não está sendo aberta para que o próprio Espírito Santo ali habite, e ali venha o fruto do Espírito Santo com as suas virtudes. Amém ou amém? Então é muito importante termos, estamos num culto de libertação, e o Espírito Santo quer falar sobre essa incoerência que está havendo dentro das igrejas. É por isso que o social está tomando conta do espiritual, porque pouco se para dar ouvido ao que é mais importante, que é a vida com Deus. As pessoas estão mais preocupadas em agradar um pastor, em agradar um ministério, a ter um título, né, do que na verdade está servindo e agradando aquele que deve ser agradado e servido, que é o Senhor. Amém ou amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo com a igreja de Jesus no século XXI. Isso é fato, amados. Você pode observar que está acontecendo isso mesmo. Mas, amados, quem está preparado para prestar conta realmente com Deus das coisas que você tem feito? Quantos aqui pode dizer: Senhor, estou preparado para me apresentar diante do Senhor e prestar conta de tudo que eu tenho feito? Está preparado para isso, igreja? Amém, graças a Deus. Assim, isso é importante. Porque muitas vezes, amados, nós achamos estar preparados, mas Deus então nos permite estarmos diante de uma situação que nos mostra claramente que nós não estamos ainda preparados. Por isso que a humildade de buscar a Deus é importante. Eu vejo às vezes pessoas dizendo: eu não estou indo muito mal culto, porque é a mesma mensagem, é a mesma palavra sempre. Eu já ouvi essas bobagens. Quando eu era membro de igreja, eu via muito isso aí: ô irmão, você não está indo para a igreja? Quando você, pastor, repete as mesmas mensagens sempre, olha que coisa absurda. Eu já ouvi isso, espero que você nunca tenha ouvido isso aí. Eu já ouvi isso aí do meu pastor quando eu era membro de uma igreja. Eu ouvi de um outro irmão, que hoje está desviado, só poderia estar, né? Porque uma pessoa dessa, na verdade, não está indo na igreja para buscar Deus. Porque eu já faço quase 20 anos de mensagem, e nenhuma das mensagens que eu trago, eu consigo pensar se é a mesma que já foi pregada ou alguma coisa parecida. Porque cada dia as misericórdias estão se renovando sobre a minha vida. E assim como comi arroz e feijão ontem, ou me alimentei, precisei de carboidratos e proteínas ontem, hoje eu também preciso de carboidrato e proteína para ficar em pé. Amém ou não amém? Então nós precisamos do alimento sólido que é a palavra de Deus. Independente de você já ter ouvido ministrações semelhantes, mas você tem que estar consciente que é muito importante estar buscando a Deus para estar realmente na hora da aflição, você está preparado para enfrentar o mal. Amém ou não amém? Por isso que ele fala em Efésios capítulo 6, não precisa ir lá agora, mas ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes na hora do momento difícil. Amém ou não amém? Então é isso que tem que fazer, amados. Então, agir como nécio realmente é uma incoerência. Agora você sabe que é ser nécio, né? É uma pessoa incapacitada, inapta, não está apta a desenvolver tal responsabilidade. E ser cristão é uma responsabilidade. Ser crente não tem nenhuma responsabilidade, porque até o diabo é crente. Mas ser cristão é uma responsabilidade muito séria. Nós temos que estar aptos a ser cristãos. Para isso nós temos que buscar da fonte, que é em Cristo Jesus. Amém ou amém? Então, esteja preparado para prestar contas, amados, porque Deus vai pedir conta das almas que têm se afastado por causa de atitudes incoerentes dos seus filhos. Pode ter certeza disso, amados. Isso no dia do julgamento, Deus vai pedir conta de almas que foram perdidas por causa de atitudes incoerentes do povo de Deus. Porque a Bíblia nos revela claramente que os filhos das trevas são muito mais hábeis
do que os filhos da luz. Quantas vezes você acha que você ouviu dizer assim, um cristão resolveu ir para uma balada para buscar o povo do mundo, e buscou, metade da balada veio para Jesus. Você já ouviu falar isso uma vez? Eu já ouvi o contrário. A pessoa dizer que vai e na verdade a habilidade das trevas é muito maior e resgata a pessoa de volta ao sono. Que é isso que está acontecendo. E o diabo não está precisando mais que ninguém vá à balada. Ele está entrando nas igrejas já, de uma forma disfarçada, através do social. Vocês acreditam nisso, amados? Por que pareça? Porque não adianta... Você já viu uma frase no mundo que diz assim que de boas intenções o inferno está cheio? Ou alguém acha que fazer caridade vai para o céu? Alguém tem essa ideia absurda? Senão a Bíblia diria, olha, o caminho da salvação é caridade. E não é isso. O caminho da salvação é Jesus Cristo, é viver a palavra de Deus. Amém ou não amém? Só Jesus é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Diga amém? Então, essa é a verdade. Voltando lá em Efésios capítulo 5, por favor, vamos juntos lá em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu já li para vocês na parte B, né? Já vi já. Mas enchemos do Espírito Santo, né? Que nós não devemos nos embriagar com o vinho, em que há contenda, mas enchemos do Espírito Santo. Essa é a receita, né? Então nós temos a receita para você manter-se não nécio e sim sábio, ou buscar a sabedoria de Deus, justamente se encher do Espírito Santo. Pois uma pessoa cheia do Espírito Santo, amada, ela atrai outras pessoas. Eu pedi que você fosse lá, mas eu tinha esquecido que eu tinha já lido com vocês o final do versículo 18, que é mais encheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela atrai, porque o próprio Espírito Santo atrai as pessoas para ele. Você crê nisso? Vamos agora eu vou pedir que você vá mesmo, 2 Reis, lá no Velho Testamento, pois lá uma passagem interessante lá que o Espírito Santo me trouxe à memória hoje. Aliás, ele começou a ministrar no meu coração em cima dessa visão, que ele me deu a visão do profeta, aleluia, profeta Eliseu, quando ele passava pelas terras da mulher sunamita, né, que está em 2 Reis, no capítulo 4, aleluia. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, obviamente era um profeta de Deus, e era um homem escolhido, assim como não há nenhum mérito nele maior do que o nosso, porque o próprio Deus deixou isso escrito na sua palavra, e ele mesmo revelou isso, em João 5, Jesus disse, não fosse vós que me escolhesse, antes eu escolhi a cada um de vós. Amém? Então, não venha achar inferior a um profeta chamado Elias ou Eliseu ou qualquer outra pessoa, porque a própria Bíblia também nos fala, não estou pedindo que vocês vão no endereço, vai por causa do tempo, mas há um texto também que diz em Hebreus que Elias era homem como nós. Se você for estudar em Hebreus 11, vai chegar uma hora que o próprio Deus revela ali na carta aos Hebreus, olha, Elias era homem como nós, como vocês, comuns. Ele tinha paixões e defeitos como todos nós. E se você estudar mais profundamente, você vai se lembrar de que Elias, o grande profeta Elias, embora não é o Eliseu aqui não é o Elias nessa passagem, é o Eliseu, mas ali um acabou sendo discípulo do outro, no caso Eliseu de Elias. Mas voltando à questão de Elias, ou qualquer outro grande nome bíblico, não há mérito nenhum neles, porque eles foram escolhidos como nós fomos escolhidos. Não há diferença, amém, igreja? Até porque Deus não mudou, e Ele garante que Ele não faz acepção de pessoas, amém, igreja? Então é muito importante entendermos isso. Lá em 2 Reis, então, agora no capítulo 4, eu pedi que vocês fossem até lá, porque há uma passagem que mostra realmente quando um homem, uma pessoa, um ser humano é cheio do Espírito Santo, ele atrai as pessoas para ele. E nós falamos há pouco que Deus vai pedir conta das pessoas que estão deixando de buscar a Deus por causa de atitudes incoerentes. E o Senhor falou no meu coração, Ele falou, hoje eu levarei pessoas, estará pessoas lá que vão se lembrar dessa ministração, porque já tiveram atitudes incoerentes em seu meio familiar, em meios onde você vive, social, e tem afastado almas por causa disso aí, de atitudes incoerentes ao Evangelho. Amém, igreja? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus vai pedir conta, amados. Ele vai pedir conta das almas que estão se perdendo em função da incoerência de dizer-se cristão e não agir como tal. Para se dizer cristão, tem que buscar se encher do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo e as virtudes dele estejam em você. Amém ou amém? Então veja lá, 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo número 8 é o seguinte. Quantos estão dentro da palavra de amém? Amém. Aleluia. Então essa passagem é a passagem do Eliseu, que está atravessando as terras da mulher sunamita, uma mulher rica, né?
a qual olha para ele e observa ele de várias vezes que ele passa por lá, e vai então dizer, confessar para o marido que ela vê nele um homem de Deus, porque o Espírito Santo estava ali na igreja. Então, olha, não tem como negar isso. Sucedeu, todos estão aí no versículo 8, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, ou seja, ela parava ele e oferecia algo para ele comer, né? E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga amém? Aleluia. Versículo 10, então ela vai dizer assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Aleluia. Então está aí, ó. Quando a pessoa é de Deus, amados, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela atrai as pessoas para ela mesmo. Então o Espírito Santo falava no meu coração: esse é o sábio, é o homem que as suas atitudes atrai as pessoas para mim. Isso sim, atrai para ele, porque ele está em nós. Amém ou amém? Então muitas vezes foi o que eu disse, ele está aí dentro desse templo e visitando os cômodos, né, que são as áreas da tua vida. E está ali, ó, humildemente, batendo a porta, como está em Apocalipse 3, né, dizendo: você vai abrir? Ele nem diz, ele só bate a porta. E aí quem olha pela fresta e fala que é Jesus, então para esse senhor não entra aqui não, que o negócio aqui está feio. Então se não abrir a porta, ele não vai poder entrar, ele não arromba a porta. Então nós temos que abrir a porta do nosso coração, para que o Espírito Santo entre, para que ele habite em nós, e aí sim o fruto dele, o fruto das virtudes do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Isso é sabedoria, é temer a Deus, é respeitar as coisas de Deus, a decência e a ordem das coisas de Deus. Ele não entra pela porta dentro como o diabo faz, ele bate humildemente. Ele mesmo diz: eu sou humilde, eu sou manso de coração, e o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Amém ou amém? Jesus mesmo disse isso, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas vinde a mim, né, todos que estão cansados. Mateus 11, amém, igreja? Então nós devemos sim, amados, estar muito atentos a essas mensagens, porque o Espírito Santo está nos perguntando essa noite: vocês desejam ser o quê? Nécios ou sábios? Amém? Sábios? Que bom. Então, vamos então buscar esse desenvolvimento. Volte a Efésios capítulo 5, por favor, em nome de Jesus, porque é nessa passagem que Deus nos deu o início desse culto, né? Em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos lá de novo no capítulo 5. Porque nessa mesma passagem do capítulo 5 que nós demos há pouco, não o mesmo versículo, mas na mesma passagem, o Espírito Santo nos faz um alerta ali, e é sério esse alerta. Ele diz no versículo lá 16, vamos juntos lá: remindo o tempo, por quantos dias são o quê? Maus. Olha só, remir o tempo. Aí você vai fazer: o que significa remir o tempo? Literalmente significa resgatar. A palavra remir, ela tem no seu sentido literal resgate. Então, se estivesse dizendo assim, versículo 16: resgate um tempo, por quantos dias são maus. Mas na verdade, o sentido literal do que foi escrito do grego para a tradução nossa é aproveitar o tempo. Não é resgatar, é aproveitar o tempo. Está respirando, não está, igreja? Todo ser que respira? Amém. Louve ao Senhor. Mas a melhor forma de agradar a Deus é louvando a Ele, né? E como é que Deus é louvado na sua vida? Quando alguém olha para uma mulher sunamita e olha para você e fala assim: olha lá, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Amém ou amém? Isso quando alguém da sua família fala ali, eu tenho certeza que eu posso continuar a frequentar o lugar que essa pessoa está, porque é uma pessoa de Deus. As atitudes dessa pessoa é uma atitude coerente de um cristão, e aí então atrai-se para Deus. Que bênção, né, amados? Louvado seja Deus quem consegue fazer isso, né, amados? É porque realmente está se enchendo do Espírito Santo. Então quando Deus fala remindo o tempo, ou seja, aproveitem o tempo que vocês têm, utilizem o tempo de uma forma objetiva, focado em quê? Em comprar alguma coisa nova, em conquistar alguém, em ter um emprego novo, um salário melhor. Esse é o foco da sua vida? Tem tantos que já estão sendo sepultados hoje, já foram, ou estão sendo velados nesse momento, que tinham planos iguais, e foram todos frustrados. Amém ou amém? Então acho que nós temos que parar a pensar que nós não temos domínio sobre isso não, né, irmãos? Nós temos que visar algo muito maior.
Esse algo maior significa a vida eterna. E ela pode ser com Deus ou sem Deus. É a opção do homem, é livre-arbítrio. Amém, amém? Então Deus está mandando dizer isso para a igreja. Então, aproveitem o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Mas fazendo isso de uma forma objetiva, focando em algo que realmente valha a pena. Amém, amém? Então, se nós procurarmos entender o porquê foi usado o tempo remir nessa passagem, nós entenderemos que o nosso tempo está sendo roubado. Porque, se você parar a pensar, unindo as duas, o sentido literal de remir com o sentido que foi escrito no grego, se você pegar as palavras, estudar teologia, estudar bem ali, analisar, você vai perceber que ali quer dizer, por isso que a palavra escrita remir, ela está bem colocada ali, porque ele está falando de um resgate, de um aproveitamento de tempo, ou seja, está respirando ainda, então você ainda tem chance, amém ou amém? Mas algo já lhe foi roubado, ou seja, o que você perdeu, já passou aquele tempo, e poderia ter acontecido muitas coisas que se passou, amém ou amém? Olha que Deus está falando, não sei se você está em espírito aí, igreja, não sei até onde você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo dizer às igrejas, mas é muito sério. Ele está falando, vocês têm que procurar observar o tempo que vocês estão vivendo. Esse tempo ele já foi roubado, o que você perdeu, perdeu. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas poderiam ter acontecido por uma incoerência sua, diz o Senhor, o Espírito Santo, amém, amém? Então, aproveite para remir o tempo. Você está com fôlego aí, não está, igreja? Oh meu Deus, qual que você vai fazer agora? Vai ficar chorando, lamentando uma incoerência sua, ou vai aproveitar o tempo e remir o tempo? Amém? O conselho do Senhor é que você faça a remissão do tempo. Você então aproveite o tempo que você tem, que está aí o fôlego em você, para focar em algo que realmente vale a pena, que é a salvação das almas, que é o único objetivo de nós estarmos vivos. Não há outro motivo. Da nossa alma, da nossa Jerusalém, da Judéia e da Samaria, que são nossos parentes, e depois, se der tempo, até o confim da terra. Amém, amém? Que é o meio que nós vivemos. Mas não vamos no caminho contrário, não vamos querer dar. Tem pessoa que acaba se convertendo e quer lá nos confins da terra, né? Oh meu Deus do céu, está tudo errado. A ordem da decência, para que dê certo o projeto de salvação da sua alma e você seja um cooperador do reino, é você buscar a sua salvação em primeiro lugar, se encher do Espírito Santo, para que a sua Jerusalém também veja Deus em você. Amém ou amém? E aí depois a Judéia e a Samaria, foi assim que ele mandou os apóstolos. Ele mandou os discípulos de dois em dois, assim, ó, vocês vão até Jerusalém primeiro, depois na Judéia e Samaria, depois vocês vão até os confins da terra. Nisso, até onde sabia que existia terra, né? E eles foram 70 enviados, né? E assim foram, de dois em dois. Mas é muito importante nós entendermos o que Deus está querendo dizer nos dias de hoje. E nós já falamos, vou voltar a pregar sobre isso. Jerusalém é a sua casa, é a sua casa, é você, a sua casa, ali os que habitam com você. A Judéia e a Samaria, para quem não sabe, são povos que se misturaram com outros povos, mas eram descendentes de Abraão também. Mas misturados, naqueles tempos malucos que Israel desobedeceu e acabou se juntando com um jugo desigual. Gerou povos samaritanos, por exemplo, que eram os judeus odiavam os samaritanos, passavam longe deles, mas só que eram parentes, porque eram descendentes de mesmo Abraão. Foram filhos de Israel que se desviaram dos caminhos e se uniram e desobedeceram a lei de Deus, que é com um jugo desigual. Amém ou amém? Mas eram descendentes, então Deus tem um amor tão grande, por isso que ele fala, olha, comece por Jerusalém, depois vocês vão em toda a Judéia, né, e Samaria. Então ele está dizendo, vai aos parentes, depois vão até os confins da terra. Glórias a Deus por isso. Então, amados, já foi roubado o tempo nosso. Alguma coisa foi roubada em atitudes incoerentes nossas, pois senão o Espírito Santo não estaria insistindo em falar isso. Alguma coisa aqui dentro da igreja nós já fizemos, porque senão não viria essa palavra que já roubou o nosso tempo. E o inimigo está nesse mundo para isso. João 10:10, vamos lá? Você acha que o inimigo está brincando de ser inimigo? Você acha que quando ele te usou para você de agir de uma forma incoerente a palavra, era Deus que estava em você? Claro que não, né? É claro, é óbvio que não. Isso não deve dar nenhum orgulho para você, né? Não deve dar nenhum orgulho se você... Com certeza o Espírito de Deus está trazendo à sua memória aí passagens da sua vida incoerentes com o cristianismo e que afetou vidas que estavam se aproximando de Deus. Amém ou não amém? Eu estou falando para o Espírito de Deus, amados. Isso é quem quiser tomar posse, toma posse, porque o Espírito Santo está dando mais uma oportunidade de você despertar. Amém, igreja? Então, João 10:10.
ele diz claramente que o inimigo não está brincando não, mas o inimigo só vem nesse mundo para fazer isso aqui, ó. O ladrão não vem não só para roubar, matar e destruir, mas a boa notícia é que Jesus chegou, né, amados? Aleluia. Ele veio para que tenhamos vida e vida em mas só vai ter vida abundância se você ouvir a palavra dele, né? Não adiantava as pessoas irem até Jesus e falar: olha, Senhor, faz isso, mas peraí, eu vou fazer, mas você crê que eu posso fazer isso? Eu creio. Então vai ser conforme a tua fé, não a minha. Jesus falava isso. Jesus nunca chamou para ele agora não. Ele falou: olha, você tem fé? Eu posso mandar fazer. Agora você tem fé? Você crê que eu posso fazer? Então é assim também. Deus está falando claramente, ó. Você tem fé para você sair daqui hoje e se consertar com alguém, alguma Judéia ou Samaria, que Deus está mandando você fazer? Você tem coragem de fazer isso? Então, então nós estamos falando pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito está falando aqui, está falando com você também. Glórias a Deus por isso, porque senão, amados, você vai estar fora daquilo que ele está instruindo essa noite. Ele está dizendo: remira o tempo, resgatem o tempo, aproveitem o tempo, porque nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui. Você não sabe qual é o seu tempo de vida, amados. Quantas pessoas que ouviram uma ministração dessa e foi feito o apelo e falaram: hoje não, hoje não. Ou se tivesse alguém vendendo alguma coisa, falaram: hoje eu não quero, obrigado, né? E aí esse outro dia nunca veio porque o fôlego foi embora. Quantas? Eu conheço umas meia dúzia de pessoas que eu sei que aconteceu isso por testemunhos de pessoas. Nesses 20 anos de caminhada com Deus, sendo já pregador do Evangelho, eu conheço no mínimo uma meia dúzia de pessoas que estiveram num templo, ouviram uma mensagem, ouviram o apelo do Senhor e não endureceram o coração e não tiveram tempo uma outra oportunidade. Uma meia dúzia de casos eu conheço. Isso é muito sério, amados. São 6 almas que podem ter sido perdidas. Eu não sei, não posso julgar isso porque eu não tenho esse domínio, mas teoricamente aconteceu isso, né? Mas Deus é que sabe, isso aí não é mistério de Deus, não convém ao homem isso aí, né? Mas voltando aqui ao foco, Jesus está falando a dizer: olha, eu vim para dar vida e abundância, mas não se esqueça que esse mundo jaz no maligno. Há um sono nesse mundo que eu já os despertei, mas muitos ainda estão, devido ao social, né? E as pessoas vêm para a igreja por causa do social, não é mais por causa do espiritual, não é mais por causa de salvação, é porque por outros motivos, né? Então, estou falando vocês, amados, estou dizendo assim de uma forma geral, o que o Espírito Santo está passando um retrato das igrejas, que é o que está acontecendo, infelizmente, no século XXI. Esse barulho toda, essa agitação toda aí, é para dar alegria para nós, né, amados? Mas não é. O Espírito Santo falou assim: isso é uma tristeza muito grande no meu coração. Não é tudo isso que vocês veem, não, que vocês imaginam. Infelizmente, o Brasil era para estar muito melhor se não fosse esse social à frente do espiritual. Mas graças a Deus que parece que começamos a acordar de novo, né, amados? Eu já comecei a ver no culto da terça-feira, já é segunda terça-feira seguida, que eu vejo a mesma quantidade de gente das sextas-feiras. Por quê? O pessoal está começando a entender que há poder na oração. Amém, igreja? Que a sua oração ela tem peso no mundo espiritual, e é peso mesmo, e é coisa séria, amados. Amém, igreja? Isso não é a mão do pastor, não é nada, não é a oração dos servos de Deus, a igreja em união. Isso é agradável ao Senhor. Amém? Então, amados, há um chamado para nós cristãos. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Amém ou não amém? Então vamos lá. Eu peço que você vá comigo em Mateus, lá no capítulo 5, onde está registrado isso aí, ó. Então ele está mandando nós despertar. O que adiantou ele te chamar para ser sal se você está se tornando insípido? Porque o social vai te tornar insípido. Sabe o que é sal insípido? O sal insípido é sem sabor, ele perde o sabor, né? E um sal sem sabor, o que diz as Escrituras? Vamos lá. Você crê que você foi chamado a fazer a diferença? Amém. Então vamos lá em versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta. É Jesus que está dizendo isso aqui, amados. Senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha aí, amados. Esse é mais ou menos como um ramo que não está dando fruto, né? A passagem de João 5, que ele fala: eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Meu pai é o agricultor, aquele ramo que não dá fruto, né? Meu pai vem, corta e lança fora. O que dá fruto ele poda, vai dar muito mais fruto ainda. Mas o que não está dando fruto está incomodando ali, só está ali atrapalhando, então ele vai ser cortado. Aí eu já preguei pelo Espírito Santo, isso aí que não está na Bíblia, mas Deus nos deu essa visão. Quando um ramo é cortado, ele sai verdinho, com as suas folhas verdinhas, ele cai no chão lá, fica verdinho por uns bons dias, depende da grossura dele, fica verdinho um bom tempo, né?
Ele fica todo enganado, achando que está vivo, né? Está morto já não tem mais ligação com a vida. Ele vai perder, aquele último fogo que tiver nele vai murchar, vai secar, e aí vai virar o quê? Aquelas folhas. As folhas vão gerar as folhas secas, o vento vem passar, vai levar essas folhas para onde ele quiser, para onde ele estiver dirigindo, porque ela não tem mais domínio, ela não está mais ligada à videira. E até que alguém se cansa, junta ela num cantinho lá e bota fogo. Aí é o fogo eterno, né, amados? Então nós temos que vigiar, porque isso também é dito aqui, ó. É o mesmo sentido. Se alguém é chamado para ser sal, e o sal, no sentido literal que foi escrito aqui, é um sal que hoje nós pegamos com o sentido de salgar só. Quando ele foi escrito nessa época, que eu já preguei sobre isso, eu vou pregar mais uma vez, porque tem gente que não ouviu isso, né? É importante a pessoa ganhar conhecimento. O sal, quando foi escrito nessa época, é o sal de uma época de não geladeira. Então, o que conservava o alimento? Era o sal. Né? Se você for em regiões do Brasil, eu não vou citar nomes aqui que posso cometer injustiça, mas há regiões no Brasil ainda que ainda não tem energia elétrica. Eu, quando viajava, fui supervisor de uma multinacional, eu fui supervisor de 4 estados, do estado do interior de São Paulo até o Acre. Eu viajei muito naquelas regiões, né? Dois Mato Grosso, Rondônia, Acre, viajava direto para lá. E eu vi muitas cidades lá que não tinham energia elétrica. Parei em cidades que eram ainda à base do lampião, era na base do motor. Cansei de ver isso aí, não faz tanto tempo assim não. Eu acabei da branca, mas não sou tudo isso não. É questão de anos atrás. É questão de anos atrás, amados. Então não é muito tempo assim não. Estou falando de uma década e meia atrás, 2 décadas atrás, que não tinha cidades grandes desses estados que não tinha energia. E eu cansei de ver nas feiras carne sendo vendida no sal, porque não tinha outra fonte de vender carne. Carne estendida lá, igual roupa pendurada sendo vendida. Eu achava aquilo incrível, né? Eu vim de São Paulo, imagino eu andando por esses lugares, vendo essas coisas todas acontecendo. Parecia que estava num outro mundo, e estava mesmo, né? Mas enfim, quando foi escrita a palavra aqui, ó, não tinha energia elétrica, então o sal tinha sentido também. Ele tinha duplo sentido aqui, realmente dar salgar para conservação, ou salgar para dar paladar. Amém? Mas o sentido literal que o Espírito Santo escreve aqui, e Jesus relata aqui, é justamente para manter a palavra, manter o alimento que é a palavra. Então nós somos o sal da terra, nós que temos que manter viva a palavra de Deus em nós. Amém, igreja? Então se você estiver ligado pelo Espírito Santo, está entendendo o que o Senhor está dizendo aí, ó. Ele vai pedir conta das almas. E atitudes incoerentes de quem é nécio, que está como cristão, mas continua nécio. Nécio é inapto, sem capacidade, com ignorância. Mas acho que ninguém é ignorância no ministério da palavra do conhecimento. Eu acho que se alguém dizer que é ignorante no ministério desse aqui, é porque anda dormindo nos cultos. Porque na verdade nós temos um ministério, um dom que Deus nos deu, desde a fundação desse ministério, que é o dom da palavra do conhecimento. Todo mundo que aqui congrega é para estar já sendo um professor lá fora. Não estou exaltando o ministério, porque isso é dele. A glória é dele, ele que deu esse dom para esse ministério. Amém ou não amém? Então nós temos que, mas tem música que insiste em ser meninos lá fora. Então nós temos que, no nome de Jesus, entender o que o Espírito Santo está dizendo nessa igreja essa noite. Olha, vocês são o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, como é que vai salgar? Como é que vai dar paladar? Como é que vai manter o alimento? Não vai ter mais como fazer. Se o sal não presta para mais nada, vai fazer o que com ele? Vai lançar fora. E lançando ele fora, ele é pisado, porque ele vai se tornar algo do solo. Amém ou não amém? Então, amados, é isso que eu tenho que entender. E ele vai dizer também no mesmo versículo a seguir, no 14, no mesmo capítulo, que vós sois a luz do mundo. Olha só, então, dentro de você o Espírito Santo está aí, igreja? E o que é o Espírito Santo em relação às trevas? Ele é o contrário, ele é a luz. Então, quando ele diz que nós somos a luz do mundo, é porque algo que ilumina está em nós. Então, assim como Eliseu passava naquelas terras, e de longe a mulher já começava, marido, aquele homem eu tenho observado, ele é um homem de Deus. É assim que tem que ser a tua Judéia, a tua Samaria, até os confins da terra, quando olhar para você, amados. Porque você é cristão, igreja. Amém ou não amém? É assim que tem que ser. Agora, se vocês são luz do mundo, então Deus está dizendo assim, ó, não vou acender não se pode esconder uma cidade inteira edificada no monte, e nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, uma lanterna, seja lá o que for, para se colocar debaixo de uma cama, do alqueire, mas sim se coloca no lugar alto, no velador, porque ali vai iluminar todos que estão na casa. Amém ou amém?
Eu te chamei, homem, eu te chamei, mulher, para você ser luz no meio dos teus. Entendeu agora o que o Espírito está querendo dizer às igrejas? Mas você está querendo voltar ao sono do primeiro, de lá de quando eu te despertei, quando eu te acordei, que você disse que me amava, se entregou para mim, diz o Senhor. Então para com isso. Deus está dizendo há vários cultos, parece uma continuação, mas porque algo está preocupando o Senhor nessa igreja, ou nas igrejas do Senhor na terra. Quem sabe essa ministração está sendo pregada em vários lugares, a gente não sabe, né, amado? Porque o Espírito é um só, amém, igreja? Então, voltando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Eu não vou acender uma candeia, uma lanterna, uma lamparina, sei lá o que é. A candeia tem vários sentidos naquela época, né? Mas é para se colocar debaixo, escondido no alqueire, debaixo da cama. Não vai iluminar nada debaixo da cama, amém? Eu preciso colocar isso naquele lugar alto. Então Deus quer que nós estejamos em destaque mesmo. Ele quer que você ilumine a todos que estão ao seu lado. Diga glórias a Deus por isso. Isso é um chamado de Deus para nós, amados. É mistério isso aí. Então, o inimigo, amado, diga para o teu irmão do lado: o inimigo tem roubado nosso tempo de sermos sal da terra, de sermos a luz do mundo. Isso tem acontecido, amados, amém ou amém? Tem acontecido, ele tem roubado isso de nós. Ele tem roubado, olha, quanto tempo já se passou, né? Eu conheço N pessoas que já eram para estar dando um monte de frutos já, e eles estavam quase chegando lá, o diabo voou e armou uma cilada, trabalhou e destruiu tudo. Aí a pessoa agora tem vergonha, não tem mais coragem, alguns até abandonam a fé de vergonha. Para com isso, seu fôlego está aí, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? Romanos 14, quem é que pode julgar um servo de Deus? Todos nós estamos sujeitos à queda, amados, todos nós. Essa é a boa nova, que o fôlego está aí. Então Deus está dizendo claramente aqui, ó, é tempo de remir, o tempo de buscar o resgate, é tempo de buscar a restituição do que foi roubado, amém ou amém? Então lá em Joel, vou pedir que você vá comigo, por favor, lá no livro de Joel, em nome de Jesus, no Velho Testamento, você encontra ali o livro do profeta Joel. Aleluia, glórias a Deus, que a igreja está compreendendo isso, amém? No capítulo número 2 de Joel, louvado seja Deus por isso, glórias ao nome do Senhor. Lá no capítulo 2 do livro de Joel, nós encontramos o que? O momento da restituição, lá no capítulo 2. Quando Deus dá uma visão a Joel, ele fala isso, e Deus mandou trazer essa passagem para nós hoje no versículo 25, dentro desse contexto dessa mensagem. Não vou pregar o que aconteceu nessa época aqui, que eu teria que entrar em outra mensagem. Eu vou pedir, eu vou falar o que Deus mandou falar. Ele está dizendo para essa igreja essa noite: você deseja ser restituído, igreja? O tempo que ele foi roubado, para você ser instrumento dele, para ser o sal da terra, a luz do mundo? Você quer voltar a ser isso aí, diz o Senhor? Então se prepara, rima o tempo, esteja rimindo o tempo, esteja aproveitando o fôlego que está aí, resgate o tempo, porque eu vou restituir, diz o Senhor. Versículo de número 25: e restituir-vos-ei os anos que vos foram consumidos. Só até isso, ó. Então olha aí, o diabo tem roubado o tempo do povo de Deus, amados. Ele tem roubado, ele tem trabalhado astutamente em sua mente, astutamente às vezes provocando uma situação tal, e que você pediu licença a Deus, dá licença, porque isso eu não aguento, meu sangue não é um sangue de barata, ele não é mesmo. Teu sangue é o sangue de Jesus Cristo, daquele que foi para o Calvário para salvar as almas, e foi calado, foi mudo, calado, amém? Tem cristão que tem o espírito do diabo e acha que Deus está se agradando disso ainda. Ah, desculpa, Deus, mas eu não tenho sangue de barata. Pelo amor de Deus, eu acho que não, o sangue está em você, é o sangue de Cristo. Amém ou não amém, igreja? Que é aquelas pessoas que dizem: eu não levo o desaforo para casa. Meu Deus do céu, que você não vai levar nada para a casa eterna. Tudo vai ficar aqui. Você vai levar tudo que você aprendeu com Deus, as almas que você resgatou, as almas que você amou e foi amado. Isso sim, o amor vai permanecer para sempre. Amém? Então não tem que ter isso, amados. Deixe esse orgulho de lado, deixe essa vaidade, deixe essas bobagens da carne para lá, e volte ao primeiro amor, volte a amar as almas em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Esse é o chamado da igreja de Jesus Cristo na terra. Então ele está dizendo aqui, ó: eu garanto, eu vou restituir vocês dos anos que foram consumidos. O diabo roubou de vocês o tempo que vocês eram para me servir. Não tem problema, eu deixei o fôlego de vocês para um propósito. Esse fôlego está aí, eu vou cumprir. Mas dê lado para mim, diz o Senhor. Amém ou amém? Glórias a Deus. Essa é a mensagem de hoje, amados. Voltando lá em Efésios de novo, para a gente encerrar.
O tempo é incrível como voa, né? Até aqui no púlpito, no capítulo 5. A pergunta que não quer calar: como é que eu devo cooperar com Deus nessa restituição? Eu tenho como cooperar com Ele? Eu posso fazer algo para ajudar Deus me restituir? Você pode fazer sim. E essa resposta está ali, ó, em Efésios 5, onde nós começamos a leitura desse livro, dessa mensagem, perdão, no capítulo 5. Agora eu vou ler tudo, do 14 ao 21. Amém? Agora você vai ver toda a mensagem pregada, respondida essa pergunta: como é que eu posso fazer então para me voltar a ser luz no mundo, o sal da terra? Como é que eu posso voltar a ser sábio e não deixar de ser nécio? Como é que eu faço para me resgatar o tempo, para me ter essa restituição? Deus vai responder para você do versículo 14 ao 21. Estamos juntos aí? Então diz o Senhor: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Aí que vai aquela passagem que eu falei no início, ó, não como nécios, pessoa que é inapta, pessoa ignorante, mas sim como sábios, remindo, ou seja, resgatando, restituindo, aproveitando, observando o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, fazendo que, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Diga amém? Aleluia, está aí, amados. Por isso que o tema dessa noite é: nécios ou sábios? É uma pergunta: nécios ou sábios? Escolha, hein, igreja? Esse é o tema da noite. Eu vou convidar você a ir lá em Salmo, agora sim, no Salmo 90, para nós encerrarmos. Aleluia. E peço que você, abrindo o Salmo 90, coloque-se em pé em nome de Jesus, para você saber que quem escreveu esse salmo foi Moisés. Você acha que Moisés tinha intimidade com Deus? Tinha, igreja? Vamos fazer um intercâmbio aqui. Você acha que Moisés tinha intimidade com Deus? Deus falava face a face com ele, irmãos. Se um homem desse humildemente faz essa oração aqui, imagine nós, amados. Olha aqui, ó. Olha o que ele fala no Salmo 90, versículo número 12: ensina-nos a contar os nossos dias, a observar nossos dias. Olha aí, ó. De tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha, igreja, Moisés escreveu isso, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, a observar como estão os nossos dias. Olha, remindo o tempo, ó. De tal maneira que alcancemos coração sábio. Diga amém? Louvado seja Deus por isso. Então coloca a tua mão no peito e vamos falar com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Só os que desejam falar com Deus, feche os seus olhos, entre na presença dele, porque ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente, e ele está com os ouvidos muito atentos à voz do seu coração, porque o que sair do seu lado pode ser palavras repetidas de alguém que pede para você falar, mas o que está saindo do teu coração agora, ele está ouvindo já. O que está saindo da tua mente, ele já conhece o teu pensamento antes de você ter. Então é muito importante você estar ligado no trono de Deus e já estar com pensamentos focados na sua salvação, desejoso de ser um sábio não nécio, desejoso de ser o sal da terra e não um sal insípido, mas um sal que dá sabor, a luz do mundo que ilumina, não fique escondida essa luz. Não seja mais, diz o Espírito Santo, um crente agente secreto. Não seja, não. Você deixa o mundo saber que Deus habita em você, em nome de Jesus Cristo. Deus não chamou ninguém para ser agente secreto dele. Ele quer nós como os embaixadores dele, cooperando com a obra dele. Diga amém, igreja? Então, com a mão no peito, você vai dizer: Senhor Deus, em o nome de Jesus, transforma o meu ser, transforma a minha mente, muda a minha história, Senhor. Eu sei que eu devo ter pecado contra o Senhor, eu sei que eu errei, e muitos atos meus talvez afastaram pessoas que eu amo, mas agora, Senhor, humildemente, fala isso, igreja. Duvido que não haja alguém aqui que não tenha cometido um ato insano,
Então, seja humilde e fale isso para Deus. Senhor, agora humildemente eu me prostro e peço que o Senhor me ensine a ser humilde como o Senhor foi quando esteve aqui como homem. Me ajuda a ser a sua imagem e a sua semelhança, pois eu quero ser a luz desse mundo, eu quero ser o sal da terra, eu quero ser o sábio que a tua palavra diz. Eu quero, Senhor, ter a minha alma salva e chegar naquele dia e ver almas que foram alcançadas através do seu Espírito em mim. É para a tua glória que eu faço essa oração, em nome de Jesus. Os que desejam isso, digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença e recebendo a tua palavra de bom grado. Eu confio no Senhor a tal ponto de entregar minha vida em tuas mãos, sabendo que o demais, tudo o Senhor fará. Diga amém? Graças a Deus por isso. Então, coloca a tua mão na cabeça. Se você quer receber a libertação, peço que fiquem bem atentos, todos os obreiros, por favor, em nome de Jesus. A igreja fica com a mão na cabeça e vai fazer a seguinte oração agora. Você tem autoridade, hein, amados? Você não se esqueça que você tem autoridade no mundo espiritual. Com essa autoridade você vai dizer: em nome de Jesus, todo mal que está alojado ou esteve alojado, que tentou se esconder nesta casa, neste templo, eu ordeno agora: saia em nome de Jesus. Diga amém? Todas as áreas da sua vida estão libertas. Se você crer, toma posse e aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amado, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo às suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa.
Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Os que pegaram a folha, por favor, se coloquem em pé, que eu quero orar por sua campanha. E aqueles que não pegaram, você vai interceder, não precisa se dirigir, nem olhar para trás, nem fazer nada. Só você em espírito interceder. Você não precisa saber quem pegou, quem não pegou. Basta você dizer, Senhor, eu intercedo por essa causa, eu não sei o que minha irmã ou meu irmão pegou, mas, por qual motivo, mas eu sei que eu estou aqui para cooperar com ele, porque somos um só corpo, estou intercedendo pela causa dele, a causa dela, sem saber, e assim o intercessor vai interceder em nome de Jesus, até que o nosso irmão ou nossa irmã que pegou a folha esteja em oração com o Senhor. Você que pegou a folha, então, entre na presença do Senhor, enquanto o pastor fala no microfone, e coloque os motivos da sua campanha em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os filhos que pegaram a campanha para o início dessa campanha de 7 semanas, e eles ainda não preencheram a folha, irão preencher, mas já estão em oração apresentando a campanha, para que hoje já seja o primeiro dia, haverão mais 6 semanas que virão para a Tua glória. Deus, eu estendo as minhas mãos para interceder por esta causa, mesmo sem saber o que é, mas eu sei que essa pessoa, ou essas pessoas, estão precisando de uma bênção. Então são meus irmãos, eu uno a minha fé com a deles, uno a minha oração com a deles, a oração deles com a minha, para clamar por eles, pela causa que eles estão pedindo, em nome de Jesus. Que venha a Tua glória sobre estas campanhas, e o nome do Senhor seja glorificado através do nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você, pelo menos, dar uma resumida na tua causa? Se deu tempo, você vai dizer agora, depois você preenche em casa, e lá você também pode estar orando no momento de preencher. Mas agora você vai falar com Deus assim, repita essas palavras, para que fique registrada a sua fé. Digam todos em voz audível, digam, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro em sua presença, porque publicamente quero declarar minha fé. Estou iniciando uma campanha, a qual acabei de apresentar ao Senhor. E agora, no nome de Jesus, eu professo publicamente que eu já tomei posse da minha vitória, porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando e de quem receberei, pois tudo provém de Ti, em nome de Jesus. Eu tomo posse da minha bênção e eu darei testemunho da minha vitória, a qual já tomo posse deste momento, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus, eu concordo com a sua vitória, e em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês jamais serão confundidos, e a vitória virá a todos aqueles que creem no poder do nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Leve para sua casa, preencha e venha preenchendo semanalmente a agendinha ali embaixo, até completar a 7ª semana. Que Deus seja louvado na sua campanha, através do seu testemunho. Amém? Você que está no 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, assim como também da internet. Eu agora há pouco devia ter pedido já para os que estavam na internet, que já tem a folha também, se colocasse em pé, mas eu quero crer que já entenderam o propósito de passar
na internet esses vídeos, né? Você também está em campanha na internet, coloque-se em pé também, do segundo ao sétimo dia. Não é necessário expor mais o seu pedido, você já fez o seu pedido no primeiro dia, agora é só fazer a seguinte oração publicamente. Digam todos que estão em campanha do segundo ao sétimo dia, digam: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, em Tua presença. Faço isso através do nome de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho que o Senhor nos concedeu de estar na Tua presença, que é o sangue de Jesus. Senhor, através desse nome, através desse sangue, eu sei que obtenho vitória, porque eu sou mais que vencedora para a Tua glória, Pai. Então, no nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória, pois eu apresentei lá no primeiro dia minhas causas, e eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor. O que eu estou fazendo agora é declarar publicamente que eu já tomei posse da minha bênção, e eu darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória. Quem serão envergonhados e confundidos são todos que tentarem obstruir a tua vitória. Não conseguirão, porque quem está agindo é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Amém? A vitória do povo de Deus. Deus abençoe, podemos assentar, e amém e amém. Aqueles que terminaram a campanha, depositem no vaso de oração, que é aquele vaso marronzinho em cima do altar, e aqueles que estão na internet, se já não foram orientados, entre em contato comigo naquele e-mail, né, que você já vê sempre nos nossos vídeos, e você vai ser instruído de como fazer quando termina a campanha, se já não foi, em nome de Jesus.